Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, junto com vocês. 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial, 95.7 FM, 660 AM simultâneo. Você que está nos ouvindo no rádio, em casa, no carro, no trabalho, não importa, receba aqui da equipe Caminhos da Consciência um grande fraternal abraço, em sintonia conosco nesses 25 minutos que temos. Quando eu digo equipe, está lá o Evaldo no comando do som, fazendo tudo chegar bacaninha para vocês. Paulo filmando e postando no YouTube, possivelmente amanhã, domingo ou segunda-feira, esse programa para quem nos acompanha, né? Você também tem a possibilidade de entrar no podcast da Rádio Mundial. Você entra ali, o site é novo, né? O Toninho, a Samira, não sei, eles estão atualizando, né? Se estiver a data ali, você entra, você escolhe o nome do comunicador, ali você tem tudo. Você pode dar download em MP3 numa qualidade de som fantástica, né? Então, radiomundial.com.br, entra ali na parte de podcast, ali está escrito podcast, ali você tem todos os comunicadores, basta você abrir a cachoeirinha do nome, ali eu sou o 49º ainda, acredito eu, não sei, não tenho certeza, mas você procura lá, coloca o N e logo aparece meu nome. E ali tem pelo menos uns 2, 3 meses de programa em arquivo. Os mais antigos devagarzinho vão sendo deletados, né, Paulo? Vão sendo retirados para não ficar ocupando muito espaço, mas você pode ali pegar os mais atualizados. Se você quiser os mais antigos, o Paulo está lá desde 2012, né, Paulo? Está desde o começo de 2012, tem no YouTube, está tudo lá, né, Paulo? O canal do Paulo tem bastante espaço. Aí é só você colocar a data do sábado, sempre todos os sábados, o Paulo coloca a data dos sábados. Você coloca o dia ali, o mês e o ano, que tem 2012, 13, 14 e agora 15 também. Ali você acompanha todo o nosso trabalho. Então a gente procura trazer aqui sempre para vocês uma possibilidade de repente, a gente refletir sobre os diversos assuntos, né? Para quem está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, eu procuro aqui, de acordo com a minha possibilidade, trazer, como o próprio nome do programa diz, Caminhos da Consciência, alguns caminhos para que a gente possa refletir junto. Por que nome Caminhos, né? Porque eu gosto de repente, colocar o meu ponto de vista e com ele, você mesmo vai caminhar com os seus próprios pés para você chegar, de repente, em algo diferenciado, né? Estava até conversando com o Paulo e com o Evaldo aqui agora, né? Nunca, em hipótese alguma, eu me coloco aqui como mestre, como guru, nunca, em hipótese alguma. E sim com uma pessoa que teve a oportunidade de ter um programa aqui na Rádio Mundial, né? Agradeço a todos, agradeço a Cléo, a Miriam, a Dona Lucy, todo mundo, né? A Samira, toda a equipe da Rádio Mundial, os operadores, todos amigos, nós somos uma família aqui, né? Então eu trago aqui a possibilidade, de repente, de refletir sobre alguns assuntos. Aí, se você entrar em sintonia com o que a gente está trocando, por mais que eu esteja aqui na parte de falar e você de ouvir, se a gente entrar em sintonia, aí no final eu aponto uma possibilidade para você continuar o seu caminho. Então, como eu estava dizendo, tudo que eu coloco aqui são coisas que necessitam muita superação para a gente atingir, muito esforço pessoal e também coletivo, né? E eu estou nesse jogo, por isso que em hipótese alguma me coloco como professor, como mestre, como guru, nunca falei isso, nunca. Você não vai achar isso escrito e muito menos falado da minha pessoa que eu me julgo isso. Nunca. Às vezes o estigma de professor acaba ficando pelo fato das aulas que a gente dá e é o nome de uma profissão, né? Então, o que eu trago aqui para vocês é a minha reflexão em relação à sabedoria das idades, que os livros que eu leio, da escola que eu pertenço, né? Que eu sou da Sociedade Brasileira de Obiose, mas eu não estou representando ela aqui. Eu simplesmente faço esse programa, né, de acordo com os estudos que eu tenho, né, com os livros, os acessos, as monografias de seres especialíssimos que estão e estiveram ali na sociedade junto com o professor, né, o professor Henrique José de Souza, esse sim, o legítimo professor, né,
o fundador da Sociedade Atual Brasileira de Obiose, mas eu não estou representando nenhuma sociedade aqui. Antes de eu iniciar, inclusive, essa tônica de trazer o conhecimento para vocês, eu fui conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Obiose, o senhor Hélio Jefferson de Souza, que é o primogênito do professor Henrique José de Souza, e eu obtive a autorização dele, e até o momento, enquanto eu obtiver essa autorização, eu vou trazendo aqui, de acordo com a minha possibilidade, a minha forma de refletir em relação aos assuntos. Quando, se algum deles, os 3 filhos hoje vivos, o professor Henrique José de Souza, decidirem, qualquer um dos 3, que eu deva parar com o programa, não tenha dúvida, isso será cessado imediatamente. Então é isso, queridos ouvintes. Vamos hoje trocar uma ideia. Eu estava aqui, hoje, antes de vir para a rádio, eu falei sobre o que eu vou conversar. Um tema que é muito importante, que eu já trouxe várias vezes aqui, mas que eu gosto de conversar, seria sobre os avataras ou os budas da Era de Aquário, que são as consciências máximas desse ciclo que se iniciou. Ele tem várias datas, você pode até dizer que esse influxo aquariano já começou em 1800, né? Quando já começa o transbordo ou a preparação total aqui do Ocidente em relação às consciências do Oriente. 1900 também é uma data importantíssima. Veja quanto o ser humano evoluiu no século XX, o quanto a gente fez, tudo isso representa a sintonia com os valores desses seres, que não precisam estar necessariamente de uma forma antropomórfica, manifestada aqui na face da Terra para a gente acreditar neles. Tudo é questão de sintonia, reverberação, tudo representa a forma de como você se conecta a essa força. Essa coisa da gente precisar de um corpo físico para a gente acreditar, isso é do passado. Isso é aquele misticismo que é gerado em cima de salvadores que agora não convém com a Era de Aquário. Quando você pensa assim, mas o que será que ele está falando? Uma coisa bem simples, eu dei essas datas. Eu falei do ano de 1900, nós temos 1935 também. É um ano super importante, onde nasceram os 2 suportes da manifestação desse ser, em 1949, quando eles nasceram, né? E a gente vai seguindo e as datas vão sempre se renovando. Mas então, o que eu quero dizer para vocês? Quando nós falamos desses avataras, avatara quer dizer a projeção da lei na face da Terra, como se fosse uma tremenda lanterna iluminando um determinado local, ou seja, essa luz divina, essa luz celeste e também terrena, nós vamos chegar no final do programa em relação a isso, elas projetadas aqui em nós, né? Então a gente recebe essa luz e com isso que acontece, muitas vezes a gente fica cego. É o momento que está acontecendo agora. Então é isso que eu falei para você entender o que eu estou querendo dizer. A gente tem, no momento atual, uma oportunidade tão grande de renovação, né? Isso a gente percebe o povo agora vendo todas essas porcarias que estavam na política, que estão na política brasileira, e o povo querendo uma renovação, querendo que isso mude. Eu acredito que ainda vamos ter um momento bem mais forte do que isso, num momento certo. Não sei, quem sabe agora, mas eu acredito que é mais para frente. Mas seria o quê? Seria a emanação e a consciência desses seres. Esses seres que vibram numa dimensão específica, né? Que são os avataras ou os budas da Era de Aquário, aí começa aquele misticismo chamando de mentor, de isso e de aquilo, orientadores. Pense como consciências que estão num determinado local, consciências que foram criados pela própria consciência do arquiteto do universo. Então foram consciências arquitetadas que estão numa dimensão especial e ali eles vibram, eles vibram. Eles têm um poder, vamos chamar assim para facilitar a compreensão, um poder mental, né? Que faz com que as vibrações de onde eles estão impactem o mundo de uma forma integral. Então nós, ainda todos cheios de sombras, ainda imperfeitos, incompletos, tendo que continuar a nossa senda, voltados mais para a nossa personalidade, esquecendo muitas vezes a nossa individualidade, é aí que está um dos caminhos que eu quero apontar no programa de hoje. Então, com isso, a gente fica cego em relação a essas vibrações. Então, vem esse impacto e a gente não sabe o que faz. Um exemplo, que vem um exemplo bem bobinho, mas são coisas que eu observo, né? Muitas pessoas podem achar que eu estou até errado, mas um exemplo, você pega a rede social, Facebook,
né, que hoje acho que é a que maior abrangência tem em relação a tudo isso. Você pega ali, as pessoas interagem, troca, tal, tudo isso, essa possibilidade de interação, essa possibilidade que foi dada para o ser humano captou isso, transformou isso na internet, é uma coisa nova. Quanto tempo tem internet? Quanto tempo? Não chega a 50 anos, acredito eu. Né? Ela foi criada, mas dessa forma ela é ultra nova. Então a gente vê o que as pessoas compartilham, a gente vê o que as pessoas valorizam, a gente observa ali o que está sendo manifestado como alma mundo, como alma terrena ali, o que somos nós como uma consciência coletiva. Então, é o momento da gente começar a entrar em sintonia com essas consciências e com esses seres, chamem de avataras, como eu já disse, a projeção da lei, Ava, a projeção, né? Tara de Torá, a lei, então representa Deus colocando os seus produtos, seus filhos, a sua arquitetura na face da Terra, o seu projeto, para que seja implementado por toda uma hierarquia que está com eles. Então, quando isso nos é dado, a gente tem que ter um esforço pessoal para entrar em sintonia com isso. Então, pensem comigo. Aí a pessoa fala, mas para mim tem que vir um corpo físico e eu reconhecer. Tudo bem. Pensa da última vez, vamos chamar assim, o mais popular, não veio um termo melhor até agora. Se você pega o Cristo, há um pouco mais de 2000 anos atrás, né? Pega 2015 mais 7, 2022 anos atrás, que foi quando ele nasceu, e aí nós tivemos a manifestação dele plena depois que surgiu e chegou o mestre nele, aí isso envolve os 40 dias que ele meditou no deserto. O que precisou acontecer com aquela consciência que estava num corpo físico, que era o corpo de Jesus ali, para que a humanidade tivesse crédito em relação a isso? Ele teve que ser crucificado, sangue divino derramado, totalmente aviltado pela pouca consciência dos seres humanos. A partir daquele momento, a própria divindade viu que muitas vezes, né, quando ela coloca um corpo eucaristificado, um corpo projetado por todos esses processos hierárquicos, que tem um trabalho fantástico, uma obra divina que envolve a formação desses seres, né? O qual todos nós estamos envolvidos de uma forma ou outra. Então, quando faz um corpo desse, coloca aqui para a humanidade fazer o que fez. Então, imaginem no atual momento evolutivo, se você coloca esse corpo no seu sentido ostensivo para a humanidade, no sentido de reconhecimento, o que a humanidade iria fazer? Eu acho que se um ser de uma estirpe de um Cristo, né, vem para a face da Terra hoje, o que a humanidade vai querer dele? Como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu vou me dar bem nos relacionamentos? Como é que eu consigo ser feliz? Ninguém quer se esforçar, todo mundo quer tudo prontinho, mastigado, que nem papinha de bebê, gugu, dadá. Vocês acham que um ser ou seres especiais, a missão real deles é essa? Não é não. Então, quando a gente fala hoje da consciência dos Budas, da Era de Aquário, quais são os caminhos para a gente entrar em sintonia com esses seres? O que nós vamos fazer? Primeiro ponto, tem que ter muita superação. Você tem que compreender o que você carrega, o que já foi dado por você, para você, como hierarquias antigas, que são os seus sentidos, que são os seus estados de consciência, e com eles, através de muito esforço, você procurar o aperfeiçoamento. Então vamos levantar alguns pontos e vamos colocar a possibilidade da conexão. Como a gente já fala e já foi falado em muitos programas aqui, também até por outros comunicadores, né? O próprio professor Ademar Ramos falou muito isso, Antônio Carvalho, está cheio de gente que fala sobre isso. Então ali você tem hoje 4 estados de consciência manifestados. Esse é o ser humano. É a pedra bruta dos alquimistas, que tem que ser transformada na pedra filosofal. Mas a pedra filosofal só surge da bruta. Ela não vem pronta. Vamos repetir esse ponto, essa verdadeira alquimia. A pedra filosofal, que é a pedra da consciência, ela só vem através do burilamento da pedra bruta. Então ela nasce da pedra bruta. Aí você pega várias teogonias,
Você pega o Om Mani Padme Hum, salve joia preciosa do loto, que nasceu do loto, e ali você tem aquela flor maravilhosa. E de onde ela nasceu? Ela nasceu ali do lodo, né? Então é a mesma coisa. Então hoje nós temos a pedra bruta com 4 estados de consciência, são os 4 elementos, os 4 reinos. E o ser humano hoje é o ápice disso tudo. O ser humano é aquele que arregimenta todas essas consciências e coloca a evolução à frente. Mas, como toda evolução ocorre através do 7, nós temos um triângulo ainda acima desse quadrado. Aí que reside a pedra filosofal a ser atingida. Então, são 3 patamares de consciência que você precisa se esforçar. Isso é entrar em sintonia com esses Budas que eu falei. É muito difícil. Como eu falei no início do programa, né, eu coloco isso como uma reflexão minha, mas na hora que a gente vai fazer o nosso trabalho, é extremamente difícil, desafiador, tem que ter uma superação tremenda para que a transformação aconteça. Eu mesmo sei a dificuldade que tenho de conseguir policiar os meus sentidos, de trabalhar de acordo com a minha possibilidade, o melhor que eu tenho, evitando as coisas que eu sei que não são corretas. Então, seguindo em relação a isso, então vamos resumir agora. Você tem esses 4 estados de consciência que estão manifestados em você. Todo ser humano normal que não nasce com nenhuma deficiência, nasce com isso. Mas o ternário superior, por isso que todas as religiões, filosofias, teogonias sempre estão manifestadas no 3, né? Brahma, Vishnu, Shiva e etc. Né? Você pega em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você pegar essa própria saudação, quando se passa na frente de uma igreja, você vê que você tem o 4 e o 3. Você faz o sinal da cruz, que é o 4, que é a pedra bruta, e você saúda o ternário com o verbo, com a sua voz. Então você está fazendo o sinal da cruz, mas você está saudando 3 consciências, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém, que tem como origem, vamos colocar o próprio A1, que vem do Oriente, representa o 8º princípio, aquele que aglutina tudo isso. Aí você tem o mantra Om, que deriva dele e tal, que é tão famoso, né? Então vamos entender esse ternário agora. Esse ternário, que representa um patamar mental superior, que deve ser iluminado para que todo conhecimento preservado de todos os grandes seres se manifeste na pedra bruta ou no quaternário, você tem que primeiro trabalhar o seu quaternário. Então fica aqueles questionamentos. O que é esse quaternário? Ele é super simples. Na sua parte mais densa, é o seu corpo físico e uma energia, um corpo etérico que anima ele, que dá vida a ele. E depois a parte superior do quadrado representa o seu corpo psíquico ou anímico, que é a sua consciência astral e emocional, e os seus pensamentos, a sua mente concreta, dedutiva. Então todo ser humano nasce com isso. Então você tem que ver como você trabalha com esse quaternário, como que você age com ele. Então eles que representam esses 4 estados de consciência, que são os elementos em você, quando eles se harmonizam e quando eles têm uma verdadeira força de vontade, que num primeiro princípio é inferior, para que seja atingido o superior, aí que nós temos o que nós chamamos de antakarana, ou fio de ligação entre o triângulo e o quadrado. Então você começa a despertar um mestre dentro de você. Aí sim os Budas da Era de Aquário começam a ter você como alguém que está sintonizado a eles. E você, como falei anteriormente, não necessita de um corpo físico. Você é um ser que começa a se conectar a esses estados de consciência superiores e você começa a perceber que as respostas de todas as suas indagações e dúvidas, que elas são extremamente positivas para você sair do seu comodismo, elas começam a obter respostas ou sintonias com outras consciências ou formas de elaborar as suas reflexões de uma forma extremamente diferenciada. Quer ver como não é difícil? Pega o corpo psíquico, que é a alma do ser humano, o pensar e o sentir. Quando você começa a vigiar e policiar principalmente o seu sentir, que você
começa a trabalhar o equilíbrio de uma forma mais harmônica, você se conecta a um alto astral e não a um baixo astral. Você começa a entender que quando perguntam para você, oi, como é que tá? Tudo bem? Responde, eu estou bem sempre, sempre eu estou bem. Ah, mas eu estou sabendo que você está passando por um desafio. Se o desafio chegou a mim, é porque eu preciso vivê-lo e superá-lo. Ou você prefere ficar encharcado naquele problema emocional, potencializando ele, você acha que você vai ter mais clareza ou mais raciocínio para sair dele se você fica nele? Não. Então aí quando você começa a entender isso, e aí que a busca através das dúvidas faz com que você corra atrás do conhecimento, é aí que os patamares superiores começam a surgir. Como que funciona isso? Você está, de repente, estudando, você está vendo que o conhecimento, isso é um manancial cósmico agora. Se você está em sintonia, quando você menos espera uma chamada, um livro, uma frase, uma pessoa que você está trocando ideia, sei lá, você acaba se sintonizando com aquilo que você precisa. Então, se você está em sintonia, não tenha dúvidas. Se você está realmente em sintonia com seus valores internos, entendendo que o Deus em potencial primeiro está em você, para depois ser compartilhado pelo coletivo, você com a parte do seu grupo, aí sim, quando você menos espera, os conhecimentos corretos chegam a ti. Aí você começa a entrar em sintonia com outros valores que vão fazer com que você pense diferente. Os sentimentos serão sentidos e captados de uma forma diferente e, por fim, seus atos, realizações e a sua própria energia é despendida para algo que vale a pena. Então você não perde tempo. Você começa a ganhar tempo no nosso sentido de ver essa realidade cronológica que vivemos, cronológico de Cronos, o deus grego associado ao Saturno romano, que devora os seus próprios filhos. Quem é que devora? E devora através do tempo. Então, através disso, você começa a formar determinadas vibrações na sua mente que vão fazer com que você comece a refletir de uma forma diferenciada. Isso, se nós pegarmos os termos orientais, eu nem aprecio muito isso, mas vou falar deles aqui, você chama de Manas Taijase. Manas Taijase representa, Manas é mente, a mente superior. Então você saiu do quadrado, você já está pegando um pouquinho da luz superior. A sua cabeça já está formulando vibrações, sinapses diferenciadas e você está começando a fazer analogias que você nunca fez. Você está começando a enxergar com o seu discernimento de uma forma diferenciada. Você está despertando a mente abstrata, que está ligada a Manas Taijase. Aí esse ser humano, quando começa a perceber todo esse emaranhado de consciências que vão fazer com que a sua parte mental já está vibrando de uma forma diferenciada, aí vem Buda Taijase, Buda de luz, de iluminação. Esse é o verdadeiro sentido da palavra Buda, que nós chamamos de Buda Taijase. Então, a parte da mente abstrata, o que acontece com ela? Ela é totalmente iluminada por essa força. Então começa a surgir quem? Aquele que equilibrou os dois pratos da balança para que surja a parte central. A parte central é Gupta Vidya, ou conhecimento preservado pelo trabalho de todos os grandes seres, representa a lei, representa a karma, representa o trabalho daquele ser que se iluminou, a quem muito for dado, muito será cobrado. Então, para você entrar em sintonia com os Budas da Era de Aquário, você precisa entender o seu quaternário, você precisa ter muita perseverança através do conhecimento e policiamento dos sentidos, e aí acessar esse ternário. Aí, quando você menos esperar, essa sintonia desses seres está em você, e você faz parte desse todo. Você não precisa ver para crer. Você está com a consciência em você, e com isso você realiza. Queridos ouvintes, se você entrou em sintonia com o que nós conversamos, se você está agora aí falando, puxa vida, eu gostaria de aprender mais sobre isso. Hoje, como eu sempre digo em todo o programa, não existe um lugar que te dê mais acesso ao conhecimento do que a Sociedade Brasileira de Obiose. Ali você bebe da fonte. Ali você vai refletir de acordo com os seus próprios estudos. Então a sua iniciação primeiro é individual, para depois se tornar coletiva. Então, se você quiser obter mais informações, independente de onde você estiver no planeta, manda um e-mail para mim,
caminhos2005@terra.com.br. Repetindo, caminhos2005@terra.com.br. Me informe apenas aonde você está, para que eu possa, através dos e-mails, encaminhar você para o lugar correto. Queridos ouvintes, um final de semana de muita realização, que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo sábado.